que momento, assim, quem está se preocupando com a concepção de uma edificação deve pensar nessa questão do gerenciamento de facilities? Como você acha seria um papel mais do projetista ou da construtora ou até mesmo do incorporador, do cliente final? Em que momento as informações do gerenciamento de facilities e dos ativos você recomenda que sejam inseridas nesse Sim. processo? Bom, o maior interessado na gestão é o proprietário, né? Então, é ele que contrata projetos, né, estudos de viabilidade econômica, técnica, etc. Ele contrata a construção e depois vai usar, né? Então, Uhum. ele deveria ser o maior interessado. Só que muitas vezes o que acontece é que o próprio proprietário não conhece essa possibilidade. Então, é muito comum ver no mercado proprietários exigindo o uso do BIM na fase de projeto e construção, e ele por ali, por incrível que Uhum. pareça, é como se ele morresse na praia, sabe? Por falta de conhecimento, né? Então, desde o início da solicitação dos primeiros estudos, né, da definição das informações de contratação dos parceiros, seja de projeto de construção, ele deveria ser o dono, né, ter a iniciativa e ditar as regras, porque mais que nada ele que deveria saber o que ele precisa de informação, né? Então, aonde que pega, né? Até fazer uma parte, é muito curioso que quando a gente faz consultoria nas empresas, a gente pergunta o que você quer de informação. Vários deles, eles simplesmente não sabem. Porque, por exemplo, todo mundo sabe quanto custa uma conta de energia, Uhum. né? Esses dias eu usei numa aula de pós-graduação um exemplo de um prédio LEED aqui de São Paulo, né? A conta mensal de luz, R$ 500 mil. 500 Nossa. mil reais. Então é assim, você gasta R$ 500 mil vezes 12 vezes 50 anos, certo? Uhum. Então se ele fizer as contas de qualquer coisa orientada a essa gestão, né, que ele economizasse 0,5%, 1%, ele teria uma economia de condomínio, redução do custo do aluguel, redução da vacância, o que seja, muito grande. Só que é aquela coisa, para ele ter essa visão, ele tem que conhecer, amarrar várias pontas que hoje são soltas. Ele não entende do BIM, por exemplo. Ele acha que o BIM é 3D, né? E, na verdade, quem conhece o BIM, como o próprio André falou, BIM também é processo e definição da jornada de informação. Então, ele deveria falar assim, ó, eu preciso dessas informações nessa fase do empreendimento. Tais responsáveis vão ser os donos responsáveis por criar e manter essa informação, e eu quero receber meu empreendimento com tudo dentro, né? Tudo, eu digo, notas fiscais, número de série, garantias, data de compra, né? Vida útil, por exemplo, em quanto tempo eu prevejo de trocar, sei lá, parte das máquinas dos elevadores, ou, né, que eu vou ter que fazer manutenção das bombas. Então, assim, isso interessa para ele porque ele que vai manter aquilo funcionando, né? Rogério, uma curiosidade no que você está me falando agora é o BIM, ele me dá essa previsibilidade de troca de equipamento. Sim. E não imagina numa situação dessa, por exemplo, de conta de luz, até em função de determinados equipamentos, mesmo esse prédio tendo essa certificação LEED, né? Ou seja, ele tem ali equipamentos eficientes que de fato proporcionou essa certificação. Sim. O BIM também, numa situação como essa, mesmo o prédio já sendo certificado LEED Gold, por exemplo, imagina que a indústria lançou um equipamento novo. Nessa situação, ele me ajuda, de repente, né, numa troca de equipamento para que eu reduza essa conta de energia? Aí usar o uso do BIM para ativos existentes talvez não seja o melhor caminho, porque, afinal, o equipamento já está instalado, a obra já está construída, né? O ideal é nascer certo, como eu digo, né? Entendi. Então, eu digo assim, quem define o custo de manutenção e operação é o projetista, né? Se eu coloco um vidro insulado, se eu defino uma orientação de incidência solar desfavorável, o que vai acontecer? Eu vou gastar mais luz para refrigerar o edifício, né? Então,
Quantas vezes você olha no Nordeste, pés de vidro, né? Caixas assim, que é um desenho para país semi-temperado, né? Tipo, sim. não é aqui no Nordeste que tem maior fator de incidência solar, né? É uma coisa absurda, né? Mas é aquela coisa, se o proprietário, ele desde o começo, ele entendesse de como, né, essas decisões estéticas, né, elas impactam no custo de vida, né, o custo de operação, certamente eles iam pensar duas vezes, né? Só que eles fazem o contrário, eles dão pouco tempo para projetar, pouco dinheiro para os projetistas, né? E eu acabei de falar num outro evento hoje de manhã. Se você tem pouco dinheiro para um projetista, o que ele faz? Ele te oferece a primeira solução que der. Porque ele não pode... E se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Né? E o BIM, ele tem softwares, por exemplo, que você pode calcular a carga térmica, né? A curva de temperatura no ambiente, sem construir nada fisicamente. Isso de acordo com as soluções que você vai alimentando ele, né? Isso, os materiais que você vai colocando, se você faz, por exemplo, aberturas de ventilação cruzada, né? Se você usa pintura, você faz isolamento térmico, e você simula tudo isso no computador, né? Só que é aquela coisa, os próprios proprietários às vezes não contratam especialistas, né? Existem especialistas aqui no Brasil que eles pegam um projeto, analisam o design e te falam, se você fizer isso, isso e aquilo, você vai reduzir em tantos milhões a conta de luz ao longo dos anos.